Página 124 de língua portuguesa. Hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema com a professora. Carta pessoal de reclamação. Comunicação escrita com uma intenção específica entre pessoas que geralmente estão distantes. Intenções: registrar uma reclamação, queixar-se de algo ou de alguém. Construção, por partes: data, saudação, destinatário, corpo do texto, problema, opinião, argumentos, despedida, assinatura do remetente, lembrete. Esse lembrete é opcional, seria aquele PS no final da carta. Linguagem: depende da relação entre remetente e destinatário e do assunto a ser tratado. Pode ser mais objetiva, mais técnica e ou mais formal, mais subjetiva e ou mais informal. Leitor: o destinatário, aquele que deverá encaminhar uma solução para a reclamação. Fazer um comunicado formal. Então, a carta de reclamação, como já está escrito, é uma carta que nós podemos escrever para alguma empresa, para alguma pessoa, para reclamar, para se queixar de alguma coisa ou de algum serviço prestado. Prática de oralidade, conversa em jogo. Desafios da convivência no dia a dia. Na carta, Sen escreve que todos temos de aprender a conviver em harmonia. A. Em sua opinião, San sabe conviver em harmonia? Explique o que você pensa sobre isso. B. San incomodava os vizinhos e se sentia incomodado por eles. É fácil conviver com as pessoas no dia a dia? Quais são os maiores desafios que encontramos no convívio com as pessoas? Então, essas duas perguntas são respostas pessoais. Página 125. Outras linguagens. Tirinha. Leia como foi uma troca de cartas entre Snoopy e Spike. Querido Spike, pediram para eu escrever uma carta para você. Está interessado em participar do concurso O Cachorro Mais Feio? Quem? Eu? Querido irmão Snoopy, por favor, diga aos seus amigos que agradeço o convite para participar do concurso O Cachorro Mais Feio. Porém, eu não me considero feio. Eu sou eu. Portanto, recuso o convite. Número 1. Como sabemos que Spike é irmão de Snoopy? 2. Observe bem as imagens dos quadrinhos e responda. Qual será a razão de Snoopy e Spike se comunicarem por meio de cartas e não por outro meio de comunicação? 3. Spike esperava receber um convite para esse concurso? Explique. Matemática, página 18. Comparar e ordenar números. 1. A tabela abaixo mostra a quantidade de automóveis em alguns municípios de Pernambuco em 2016. Observe. Quantidade de automóveis em alguns municípios de Pernambuco em 2016. Município Abreu e Lima, 13.452 automóveis. Arco Verde, 11.938. Cabo de Santo Agostinho, 25.127. Camaragibe, 21.869. Caruaru, 63.557. Letra A. Em qual desses municípios há o menor número de automóveis? Como você pensou para responder? Conte aos colegas e ao professor. Então, nessa letra A, vocês só precisam responder qual município tem o menor número de automóveis. A segunda parte, como você pensou para responder, não precisa escrever nada. Se não couber no livro, pode fazer no caderno. B. Veja como Ana fez para comparar o número de automóveis dos municípios Abreu e Lima e Arco Verde. Depois complete o texto. Para saber qual dos dois números é o maior, podemos comparar as dezenas de milhar dos dois números. Se elas forem iguais, comparamos suas unidades de milhar e assim sucessivamente. Os números 13.452 e 11.938 têm dezena de milhar. Comparando as unidades de milhar, vemos que, está errado o livro.
é maior que, então o número é maior que o número. Usando o símbolo maior que, escrevemos 13.452 é maior que 11.930. Observe novamente a tabela da atividade 1 e faça o que se pede. Letra A. Compare a quantidade de automóveis de Caruaru e Arco Verde. Qual desses municípios tem a maior quantidade de automóveis? Você identificou o maior dos números comparando os algarismos das dezenas de milhar ou das unidades de milhar? B. Compare a quantidade de automóveis de Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe. Qual desses municípios tem a maior quantidade de automóveis? Você identificou o maior dos números comparando os algarismos das dezenas de milhar ou das unidades de milhar? 3. Usando os símbolos menor que, maior que ou igual, compare os números a seguir. 4. Observe os números das fichas abaixo e faça o que se pede. A. Escreva esses números em ordem crescente. Use o símbolo menor que. B. Ordene os 3 números que são maiores que 12.542 e menores que 21.139, usando o símbolo maior que.